A paz do Senhor Jesus, queridos. Você está aqui em Verdades em Goles. E neste momento eu quero compartilhar com você mais um pouquinho da maravilhosa palavra de Deus. Hoje nós vamos mergulhar aqui nessa história que está em Juízes, capítulo 5, que Deus usa os mais improváveis para fazer os maiores feitos na história. Do que Jael. Sim, uma mulher, já viu numa mesma casa, né, ou numa mesma família essa situação? Não é descendente direto, né, mas olha para a palavra de Deus e deseja de todo o coração servir o Deus vivo e com todo o seu empenho e a sua força faz isso diariamente. Nasceu muitas vezes no berço evangélico, mas que continua tendo amizade, né, mesmo sabendo que esse povo, essa pessoa tem trazido grande opressão para o seu povo. Aqui nós temos numa mesma casa essas duas situações, né? Eber, que era amigo do rei Jabim, e Jael, a sua esposa, era do povo israelita, mas que temia o Deus vivo. Via a ação de Deus no meio do seu povo, mas também reconhecia a opressão do inimigo para com esse povo. Nós vamos aprender com Jael o que nós devemos fazer com o inimigo. Então não saia daí, você está em Verdades e Goles, já deixa o seu like para ajudar o canal. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui, porque sempre que possível nós estaremos postando vídeo novo. É reconhecido pelo forte exército que comanda, né? Mas o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, né? Ele usa, querido, não o mais forte, mas o que está disponível. Então, acontece nesse inteirinho, dentro desse espaço de tempo que se contava aqueles 20 anos de opressão do povo de Deus, Débora e Baraque, ali vai de contrapartida, né, ao exército de Sísera. E porque já viu uma palavra de Deus, queridos, né? Tanto Baraque quanto Débora vence Sísera no confronto. Então, Sísera se vê perdendo uma guerra depois de muitos anos em que ele saía vitorioso, né? Há quanto tempo o inimigo tem sido vitorioso aí na sua história, na sua casa, na sua família, no seu ministério, nos seus sonhos, né? Tem tempo, não tem? Então é hora de você fazer como Jael, né? Então, uma vez que Deus já havia decidido que ele ia pôr fim nessa opressão, você sabia disso, queridos? Que Deus decide épocas, ele decide o dia, a hora e sobre a mão de quem que ele vai colocar fim na opressão em que seu povo está vivendo. Então, vença o exército gigantesco e poderoso de Sísera, do rei Jabim. Então, uma vez vencido o inimigo, ele vai buscar um lugar para se esconder, retomar as suas forças e voltar novamente a atacar o povo de Deus. Você sabia disso, queridos, né? Se ele encontrar um lugar de descanso, ele vai fazer o que Sísera fez. Ele vai se esconder na casa do seu amigo Eber. Mas chegando na casa de Eber, quem está é Jael, a esposa de Eber. E por mais que Sísera tivesse um bom relacionamento com Eber, por mais que eles fossem amigos, por mais que houvesse essa amistosidade entre eles, havia também ali na casa de Eber uma mulher que possuía discernimento das coisas do Senhor. E ela não só enxerga, o inimigo se esconder, como também ela discerne no espírito que é hora de Deus pôr um fim de uma vez por todas nesse inimigo. Você já chegou a essa conclusão, queridos, que o Santo Espírito, traga essa revelação ao seu coração neste momento em que essa palavra chega até você. É hora de você pôr um fim, de todas as possibilidades que algum dia foi aberto por você ou por alguém da sua família para acesso do inimigo à sua história, à sua vida, à sua casa, à sua família, ao seu ministério, a tudo aquilo que leva o seu nome. É chegado esse momento de você pôr um fim de uma vez por todas e fechar toda e qualquer possibilidade do inimigo acessar a sua vida, a sua casa, a sua família, a vida dos seus filhos. Amém? Então, Jael enxergou isso, não somente que o inimigo havia perdido, mas que era tempo dele perder de verdade, de uma vez por todas, e não deixar mais nenhuma possibilidade dele se levantar.
O inimigo sabe que ele já perdeu na minha e na sua história, mas isso não é o fim. Sabe, o fim para ele é quando eu e você decide aniquilá-lo da nossa história, da nossa casa, da nossa vida. E foi isso que Deus colocou, né, no coração de Jael. Ele já perdeu lá, mas aqui ele não vai encontrar lugar de guarida. Na minha casa, na minha história, na minha família, no meio dos meus, na minha tenda, não tem sabiamente, discernindo a situação, ela então convida Císera para entrar, mesmo seu esposo não estando, né? Então Deus guardou Jael. Ela correu um grande risco de vida, ela estava chamando para dentro da sua tenda um inimigo do seu povo, alguém que podia matá-la. Né? Mais uma vez, Deus dá discernimento a Jael. Ao invés de dar água, que ia trazer refrigério para ele, que ia renovar as forças do inimigo, Jael discerne que se ela desse leite a ele, ela ofereceu leite para Císera, depois de ter perdido a guerra, né? Porque Deus já havia determinado que ele perderia. Então, após tomar esse leite, ele adormece, guiada, conduzida com astúcia, com coragem pelo Espírito de Deus, e ela pegou uma estaca e um martelo e encravou ali na fonte de Císera, matando ele. Quando nós tomamos a atitude correta com relação àquilo que oprime a nossa vida, né? E nós colocamos um basta naquilo, que nós nos decidimos com coragem por fazer aquilo que tem que ser feito, porque muitas vezes exige coragem do povo de Deus para fazer aquilo que tem feito, para tomar a decisão correta, para agir de forma correta, para se conduzir de forma correta. É necessário coragem para seguir a Deus, queridos. É necessário se colocar à prova para seguir a Deus. É necessário correr risco até de morte para nós mostrarmos que nós estamos do lado do Deus Todo-Poderoso, e foi isso que essa mulher fez. Ela correu o risco de morte, né? Mas Deus preservou a vida de Jael e destruiu os seus inimigos. E sabe o que é interessante, queridos? Essa mulher, ela não livrou somente a sua tenda, ela livrou a história de um povo, queridos. E o seu nome está descrito na palavra de Deus, sabe? Louvada seja Jael, né, que destruiu o inimigo, que usou de ousadia, de coragem, de astúcia para destruir, por um fim, por cabo no inimigo. Então, Císera morre nos seus pés. Sabe, queridos, né? Jael nos ensina algo muito poderoso, né? Que não é porque muitos da nossa casa têm alianças, sabe? Quer bem, muitas vezes, quem está do lado errado. Não é por isso que nós vamos aceitar o inimigo dentro das nossas casas, dentro da nossa tenda. Né? Já é uma prova disso, né? Independente de quem quer que seja que tem bom relacionamento com aquilo que Deus não se agrada. Deus quer saber de você, você que conhece a Deus, você que é filho de Deus, você que já se entregou para Deus. Você não pode aceitar aquilo que é errado dentro do seu lar. Né? Você tem que ser o mecanismo, a fonte, né, por onde o Senhor vai executar justiça. E muitas vezes vai fazer isso, né? Aos olhos de muitos, Jael foi cruel, mas aos olhos do Todo-Poderoso, que já estava vendo a crueldade que o inimigo estava fazendo há mais de 20 anos, oprimindo o seu povo, Jael foi corajosa, né? Então Deus, por meio dessa ministração, está levando coragem para o seu coração, coragem para a sua alma, para o seu espírito, está te encorajando. Faça o que tem que ser feito, agrade a Deus, ainda que aos olhos de muitos você pareça ser cruel, mas livre a sua casa, livre os seus, né? Lute contra o inimigo, lute contra a opressão, vença, porque Deus vai te dar coragem para você fazer o que tem que ser feito. Se você decidir obedecer a Deus e seguir, né, ouvindo, discernindo entre aquilo que é bom, aquilo que parece bom, mas não é bom, né? Então, se Jael desse água para o inimigo Císera, ele ia redobrar as suas forças. E mesmo que ele havia perdido aquela guerra, ele ia ter condições de sair dali, se esconder vivo e voltar mais tarde e destruir, inclusive, a casa de Jael e de Heber. Se Deus permitiu que ele viesse à minha tenda, ele está me dando a oportunidade de matar esse inimigo, de destruir e de libertar o meu povo. Sabe, queridos, Deus muitas vezes já entregou oportunidades, né, para mim e para você, a oportunidade de nós libertarmos pessoas, ou muitas vezes de nós nos libertarmos de situação.
E aí nos faltou coragem, nos faltou discernir, né, que se há opressão há tanto tempo, né, Deus é Deus, queridos, para mudar a circunstância, né, para mudar tudo aquilo que nos cerca, né, e para usar a minha e a sua vida para libertar, desde que nós estejamos dispostos a correr o risco de até de morte, mas de fazer aquilo que precisa ser feito. Jael não pensou na sua vida, né, e nem no risco. Ela só queria uma coisa, libertar o seu povo. O que você tem permitido descer aí para o seu coração em meio a tudo que você tem enfrentado, né? E se você tem enfrentado a opressão, o que você tem decidido no seu coração? Porque uma vez que você decida, como decidiu Jael, de libertar-se, de libertar os seus e tomar a ousadia do Espírito e fazer o que tem que ser feito, a vitória é certa, queridos. Porque não existe exército, não existe comandante, não existe demônio, não existe principado nem potestade que possa vencer o Deus de Israel, que possa vencer o Deus vivo. As armas que ela tinha, Deus deu poder a ela para eliminar de uma vez por todas. A palavra de Deus diz, queridos, que quando Jael faz essa ação, né, ela liberta não somente ela liberta todo o povo. E veio para a vida do povo de Deus 40 anos de paz. Quanto de paz você precisa? É muita paz que você precisa? Então, queridos, é muita coragem que Deus está exigindo. Para, ainda que você estiver sozinha, Deus vai te dar as ferramentas certas, vai preparar o momento certo para te libertar. Porque há poder quando se obedece. Há poder quando se decide fazer a vontade de Deus. Há poder de libertar você de onde quer que você esteja. Você que é jovem, aonde essa mensagem chegar, presta atenção. Císera, ele não era conhecido dos seus familiares. Sabe, querido? Sabe por quê? As ações de Císera, as decisões do coração de Císera não era conhecido dos seus. Não da forma correta. Sabe? As ações de Císera como um comandante de um exército poderoso, com mais de 900 carros de ferro, para sua época, isso era muita coisa. Mas esse jovem Císera, comandante desse exército, ele serviu um rei mau, que já estava oprimindo o povo de Deus há mais de 20 anos. Então, a base e os princípios desse jovem não eram bons. E em casa, quando esse homem morre nos pés de Jael, que ele sai para a guerra, mas ele não volta, porque Deus sabe o dia que ele vai terminar toda a opressão no mundo. Esse tipo de combate do inimigo na minha sua história. Mas Císera é um exemplo de jovens que se erguem em cima de bases e princípios que não agradam o Senhor. Então presta atenção que o Espírito está trazendo ao nosso coração agora. Você que tem feito o seu nome em cima de coisas erradas, de ações erradas, de alianças erradas, de defender aquilo que é errado, que você sabe que é errado, mas você está lá permanecendo nisso, o Senhor está usando esse vídeo para te alertar. Mude o seu coração, largue dessas alianças erradas, saia do meio dessas amizades erradas, Por mais que você veja benefício nisso, Deus não está vendo. E lembre-se, existem mães te esperando. Só fala que é a mãe de Císera, ela está na janela e ela está ansiosa, aguardando pela volta do filho, um filho que não vai voltar. Fala para mim, jovem, onde essa mensagem chegar. Você tem certeza que os caminhos que você escolheu, por mais que aos seus olhos pareça bom, ele é do agrado do Senhor? O Espírito não deixa ninguém enganado. Se no seu coração você sabe que os caminhos, as decisões que você tomou, as alianças que você fez, os métodos que você tem usado não agradam o Senhor, então abandone esses caminhos já, para que você não seja considerado como Císera diante de Deus, porque ele teve oportunidade de abandonar o erro e ele não abandonou. Ele continuou servindo o Deus ruim, servindo os cananeus, servindo Jabim. E sabe, a mãe de Císera é descrita como uma mãe que ficou chorando na janela, esperando seu filho voltar para casa e nunca voltou. E quando voltou, voltou morto. Eu não quero que essa história se repita na sua casa, na sua família, na sua vida.
né? Em nome de Jesus, que você também lembre-se da sua mãe. E se você estiver fazendo algo de errado agora, que você mude de ideia, mude de ação, né? Mude de atitude para que o Senhor possa declarar vida sobre você. E eu quero crer em nome de Jesus que mulheres, familiares, né, de todas as idades, que onde essa mensagem chegar, vão ser tomados pelo espírito de ousadia, de coragem da parte de Deus para fazer aquilo que tem que ser feito. Aquele povo que estava há mais de 20 anos oprimido, agora é livre pelas mãos de uma simples mulher que não fazia parte do exército, diretamente do povo de Deus, mas que temia a Deus, entendia que aquele general estava lutando contra o verdadeiro general, né? E por isso ele estava trazendo opressão há mais de 20 anos para o seu povo. E ela entende que se Deus me deu oportunidade, ainda que eu não seja do exército, eu vou fazer o que tem que ser feito. E ela fez, queridos, né? E ela é louvada até hoje, sabe? É feito uma homenagem a Jael, sabe, queridos? Deus tem para a nossa história nomes, né, da sua casa, sabe? De pessoas da sua família, né? Que por mais que o mundo não conheça, o mundo espiritual conhece, mas está esperando de mim e de você uma atitude de coragem, como a atitude de Jael, de nós, nem na nossa história, nem área nenhuma da nossa vida, nem da nossa família, mas que nós possamos, né, nos municiar de coragem, de astúcia vinda do céu, né, de coragem vinda do céu e eliminarmos esse inimigo da nossa história, da nossa casa, da nossa família, da nossa tenda, né, da vida dos nossos, em nome de Jesus. Jael entendeu, né? Eu não dou na minha tenda aquilo que o inimigo pede. Eu dou aquilo que Deus me orienta a dar. Tem esse negócio de um inimigo acessar minha casa, minha tenda e pedir dentro da minha casa o que ele quer. Toda a nossa vida somos nós, com a direção do Espírito Santo, é que ditamos a regra, né? E por isso nós somos vitoriosos. E dizer o que ele quer beber aqui, o que ele quer tomar aqui, o que ele quer daqui, né? Somos nós que governamos a nossa casa com o auxílio de Deus. E aqui, quem manda somos nós e o Espírito Santo de Deus. Então aqui, se você pedir água, você vai receber leite, porque nós queremos que você adormeça, porque nós vamos pôr um fim no seu acesso à nossa vida, né? E você nunca mais terá acesso, em nome de Jesus. É isso que você tem que se posicionar como mulher de Deus, como homem de Deus, como jovem de Deus, como filha e filhos de Deus. Então, Verdades em Goles vai ficando por aqui. Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade.